boa noite. Está começando mais um Câmara Entrevista. Através deste espaço, você aí de casa tem a oportunidade de conhecer mais sobre as ações, os projetos e as ideologias dos vereadores da 17ª Legislatura. E o meu convidado desta noite é o pedetista Márcio Patucci, que está no segundo mandato e também é o presidente da Frente Parlamentar da Segurança Pública. Boa noite, vereador. Seja bem-vindo à TV Câmara. Boa noite, Ana. Boa noite aos amigos da TV Câmara. É um prazer retornar a essa casa e poder conversar com os nossos telespectadores sobre as ações do nosso mandato. Vereador, eu quero iniciar então a nossa conversa, até para lembrar para quem está em casa um pouquinho da sua trajetória, do início da política até a Câmara de Vereadores. O senhor também teve uma passagem aí importante pelo Poder Executivo. Eu, na verdade, comecei em 2005, quando o prefeito Dipp assumiu o seu segundo mandato. Comecei na assessoria jurídica da prefeitura. Depois, em 2010, eu fui convidado para ser o secretário municipal de Segurança Pública, assumi essa função. Também tive uma passagem pela Secretaria Municipal de Assistência Social. Em 2012, eu fui eleito vereador. 2013 eu assumi, 2015 eu fui eleito presidente da Câmara, 2016 eu fui reeleito vereador e hoje estamos aí no nosso segundo mandato trabalhando com algumas pautas que já são conhecidas da nossa cidade, que é a defesa intransigente pela melhoria da segurança pública. Tanto é que presidimos nesse mandato a Frente Parlamentar da Segurança Pública. Vereador, quem acompanha a sua trajetória e o seu trabalho aqui na Câmara sabe que o senhor é bastante atuante. Além das comissões e do seu trabalho aqui na Câmara, nas sessões plenárias, o senhor também é professor universitário. É difícil conciliar tudo isso? Olha, na verdade, o tempo ele faz com que a gente consiga se organizar nas diversas tarefas, quer sejam profissionais ou as tarefas políticas, né? Eu, além da docência na Universidade de Passo Fundo, na Faculdade de Direito, eu também tenho as atividades do meu escritório de advocacia e também procuro conciliar tudo isso com a atividade política, né? Como tu bem disseste, procuro estar engajado, inteirado, participando dos movimentos da nossa cidade, naquelas pautas que eu defendo, questão da segurança pública, da infraestrutura urbana, da educação, da geração de emprego e renda, algumas questões vinculadas à saúde. Então, isso faz com que a nossa movimentação ela seja bastante intensa. Participando de sessões, participando de reuniões, de encontros, né, com entidades que a gente sabe que são importantes e também de encontro com a comunidade nos diversos bairros de Passo Fundo, onde nós fizemos as visitas, esse acompanhamento através de agendas com as associações de moradores, com direção de escola, com entidades que porventura possam agregar, né, algo que seja elementar ou peculiar a determinado bairro, e aquilo então o vereador faz essa interlocução, quer seja com o poder público, enfim, prefeitura, né, ou qualquer outra situação. Então eu tenho sim, né, uma rotina bastante intensa de trabalho, né, e também da atuação do mandato parlamentar. E, vereador, no mandato passado a gente teve inúmeros projetos de sua autoria que foram aprovados. Quais considera mais importante? A gente poderia destacar a questão da lei da Boate Kiss, que aumentou o rigor da fiscalização aqui em Passo Fundo também? Nós fizemos uma frente parlamentar logo no início de 2013, quando houve todo aquele episódio lá em Santa Maria. Essa lei resultou um trabalho conciliado com algumas entidades, setores empresariais, do poder público, de uma nova resolução, de uma nova postura legislativa por parte do município, claro, no rigor do controle e também na informação por parte do cliente desses estabelecimentos. Então, a lei foi aprovada ainda em 2015, se não me falha a memória, início de 2015, é uma lei que está valendo e que tem essa preocupação de assegurar com que o usuário desses estabelecimentos, restaurantes, bares, boates, clubes, eles possam ter toda a informação, obviamente que em casos de alguma situação, de algum problema, né, que eventualmente venha acontecer nesse estabelecimento. Então, essa é uma das preocupações. Claro que além disso nós tivemos outras ações, né? Nós tivemos aí a Lei de Incentivo ao Esporte Amador, nós tivemos outras legislações que também asseguram, né, a melhoria da segurança pública aqui na nossa cidade. Nós tivemos ali não só projetos de lei, mas algumas indicações que hoje fazem parte da rotina do Poder Executivo, né? A questão
não só da bilhetagem eletrônica no transporte coletivo, da passagem integrada, a própria instalação de câmeras de vídeo monitoramento nos coletivos, todo esse conjunto que foi uma luta que nós fizemos, um debate com a legislatura passada e que agora consta no novo edital de licitação. E claro que a gente fica muito feliz, porque vê o resultado, vê as mobilizações, os movimentos pela cobrança sendo efetivado num elemento que é o edital de licitação do transporte coletivo. E como presidente da Câmara Municipal, quais seriam as suas principais conquistas, digamos assim? O senhor teve uma passagem bastante democrática, articulou bem com os colegas de todos os partidos. Eu tenho dito que eu fui um dos poucos vereadores de oposição eleitos num ambiente onde o prefeito municipal tinha a maioria, né, dos seus vereadores a seu favor. E claro que nós fizemos um trabalho de muita conversa, muito diálogo, e eu acho que foi essa a grande característica do meu mandato. Eu conversei com todas as bancadas, eu conversei com todos os vereadores, nós tivemos uma interlocução com a sociedade civil, que eu acho que foi super importante isso para valorizar o trabalho do parlamento. Claro que em algumas situações a gente não conseguia, na medida do possível, contemplar os diversos elementos, as diversas facetas da nossa sociedade, mas nós tivemos avanços sim, né? E eu faço questão de frisar o Plano Municipal de Educação, que foi um plano extremamente debatido, é um projeto que ele prevê a elaboração da educação pública e privada para os próximos 10 anos. Então isso foi muito importante, né? Eu digo que foi o grande marco, eu acho que da nossa gestão e também da minha passagem como vereador, porque nós oportunizamos o debate e conhecer cada vez mais o ensino, como eu já disse, público e privado em todos os níveis. Nível infantil, fundamental, ensino médio e o ensino superior aqui na nossa cidade. Então, foi um trabalho realizado a várias mãos, foi um trabalho muito bem articulado e que resultou na lei aprovada e sancionada pelo senhor prefeito. Claro que eu não posso deixar de falar também do prêmio que nós ganhamos do Tribunal de Contas, o prêmio de transparência e responsabilidade da gestão. Esse é um prêmio que há 12 anos é concedido a prefeituras e câmaras de vereadores, e a única vez que a Câmara de Passo Fundo recebeu esse prêmio foi na minha gestão. Então, eu levo isso também com uma boa referência, porque justamente o Tribunal de Contas, que é o órgão que nos fiscaliza, que nos audita, que faz algumas orientações, e ele disse, olha, a Câmara de Passo Fundo tem uma referência na transparência, tem uma referência nas boas práticas administrativas e por isso nós vamos estar então premiando e reconhecendo esse esforço, que não é do vereador presidente, mas é um esforço de todos os funcionários, servidores do quadro, de toda a articulação que nós fizemos também com a mesa diretora, com os vereadores da legislatura passada para conquistar esse prêmio. Então, é muito significativo, né, em tempos de desvios, em tempos de mazelas da vida pública como um todo, da política como um todo, a Câmara de Passo Fundo ter recebido esse prêmio como uma grande referência de transparência e gestão. E até o momento, então, avaliando o início deste segundo mandato, qual é a sua expectativa, como está sendo o trabalho com os colegas? Afinal, a oposição só tem 3 vereadores. Olha, eu estou muito feliz com o meu trabalho, sou líder da bancada do PDT, nós temos aí alguma articulação com o vereador Rufo e o vereador Luiz Miguel, que é do meu partido. Nós temos aí algumas pautas, como eu já disse, que nós defendemos de forma intransigente, questão da segurança. Eu fui eleito o presidente da Frente Parlamentar. Nós temos a questão do aeroporto, né, uma comissão que foi criada esse ano de iniciativa do nosso gabinete, que é uma obra que está sendo, que vai ser executada, que vai ser idealizada logo, logo. Então a gente vê o trabalho do vereador sendo produzido, né, com obras, com ações concretas para a nossa cidade. Uma ação que nós estamos fazendo agora na Frente Parlamentar da Segurança Pública é o destino das emendas impositivas para o vídeo monitoramento, para ampliação do projeto Guardião. Isso nós vamos fazer. Nós temos aí uma pauta de algumas comunidades do interior que nós vamos fazer indicação, nós temos alguma pauta de comunidades mais vulneráveis que precisam do vídeo monitoramento como algo importante para complementar a segurança pública, e a Frente Parlamentar, com todos os seus membros, tem feito essa atuação. Então, são algumas rotinas de conversa, de pedidos, de diálogo que a gente tem e a gente vê a coisa acontecendo. Então, isso que dá a satisfação no trabalho. Claro que eu não deixei de fazer projeto de lei, eu não deixei de fazer indicação, eu não deixei de fazer pedido de providência,
eu não deixei de fazer pedido de informação, eu não deixei de fazer reuniões com os secretários, com vereadores, que eu acho que o vereador sozinho ele não produz, ele tem que ter articulação, ele tem que estar unido. Eu vejo que a grande maioria dos vereadores tem essa missão, estão imbuídos dessa finalidade. Então, como eu disse, eu fico muito feliz por esses 10 meses de atuação, estamos entrando no 11º mês, quase finalizando um ano, e a gente tem muito mais trabalho para o ano que vem. Então, nós temos aí uma pauta extensa de ações que o nosso gabinete tem preparado. Nós queremos levar algumas ações da segurança pública, não apenas para o interior da cidade, mas para as comunidades, que já estamos sendo provocados, solicitados nesse sentido. Então, a gente vê que a gente só não consegue trabalhar mais por falta de tempo mesmo, né? Porque o dia só tem 24 horas. Mas as nossas ações, elas são bastante intensas. O pessoal que trabalha comigo sabe, a gente não tem hora assim para poder atender. Se tiver que fazer uma reunião, uma visita num domingo de tarde, domingo de manhã a gente vai, né? Claro que também respeitando muitas vezes o limite daquelas pessoas que vão nos atender, que vão nos receber, enfim, mas a gente está sempre disposto a conversar com a comunidade. Eu acho que isso foi uma grande referência, um grande exemplo que eu tive, né, de outros vereadores, de outros políticos que utilizam boa parte do seu tempo para ter esse contato com a sociedade. Ainda dentro dessa bandeira que o senhor defende tanto da segurança pública, existe a questão do presídio também, que vocês estão batalhando junto ao governo do estado para que essa obra se inicie. Já tem o terreno, já tem ali parte da obra começada, mas não se tem sequência e nem previsão de quando vai acontecer isso. Olha, esse presídio regional de Passo Fundo está sendo idealizado desde 2007, então já vamos 10 anos que essa obra iniciou, parou, os recursos foram perdidos, veio recurso de novo, o governo do estado não decide, o Ministério Público propôs ação, o judiciário deu decisão obrigando o governo do estado a idealizar, tem uma mobilização regional contra, tem uma mobilização pequena da cidade a favor, mas como eu disse, e como tu mesmo disseste, Ana Paula, é uma das pautas do nosso mandato, né? Alguém vai dizer que é muito mais importante uma escola, a qual eu concordo, do que um presídio. Mas eu faço a seguinte leitura. Hoje o presídio de Passo Fundo da São Luís Gonzaga tem capacidade para aproximadamente 350 penados. Entre os presos e os semiabertos são quase 1.000 pessoas. Qual aspecto da ressocialização vai ser oportunizado no ambiente onde, numa cela que teriam que dormir 4, dormem 12 a 14 presos? Então a gente vê que aquela finalidade do cumprimento da ressocialização por parte do Estado não está sendo atingida. E o camarada que entra, né, o preso, a pessoa que entra no presídio, ela sai muitas vezes mais informada, mais preparada e disposta a cometer novos crimes perante a sociedade. E é isso que nós queremos combater e evitar, e é isso que a gente vai querer lutar com essa questão do presídio. Então, é um ativismo que a gente tem, é uma movimentação que a gente faz, claro que muitas vezes isolado essa questão do presídio, tem o suporte do Ministério Público, tem o suporte do Judiciário, um pouquinho da Brigada Militar, mas para por aí. Mas a gente vai ser incansável até ver essa obra idealizada. O senhor também está cobrando, né, do governo do estado o chamamento de novos policiais para a região de Passo Fundo e também a possibilidade de construção de uma nova sede para o BOI. Isso nós já iniciamos na legislatura passada, a questão da sede para o BOI. Há um movimento do Comando Regional para que essa sede possa ser idealizado lá no regimento, né, onde hoje tem um espaço possível, né, de ser construído, e também do novo concurso que foi agora oportunizado o edital de aproximadamente 4.000 policiais. Nós já pedimos ao seu secretário estadual de Segurança, numa comitiva que fizemos da Frente Parlamentar da Segurança Pública, para que novas vagas desse novo concurso sejam disponibilizadas a Passo Fundo. Porque, para você ter uma noção, hoje o nosso efetivo de policiais militares é menor do que o efetivo de 30 anos atrás, sendo que a população cresceu absurdamente. Então nós temos aí um aspecto onde a violência aumentou, o contingente policial diminuiu e nós temos aí crimes que são cometidos diariamente
e o noticiário muitas vezes nos apresenta cada surpresa. E como presidente da Frente Parlamentar, nós temos que estar ao lado da sociedade que mais clama por segurança, da sociedade que mais clama por justiça. Nós tivemos recentemente uma manifestação de produtores rurais, muitas vezes preocupados com a insegurança no campo, e nós, como vereador e presidente da Frente Parlamentar, estivemos ao lado desses trabalhadores, dessas pessoas que produzem o nosso alimento, a nossa comida do nosso dia a dia, e que nós fomos levar, obviamente, que essa palavra de conforto, porque entendemos que a segurança ela se dá em vários contextos. A prevenção, contexto da repressão, mas que também a articulação de todos os poderes integrados, ela é fundamental para que nós possamos diminuir, equacionar esses problemas. A Brigada Militar tem que fazer o seu trabalho, a Polícia Civil tem que fazer o seu trabalho, o Judiciário tem que fazer o seu trabalho, mas na medida do possível a sociedade tem que ver esses resultados, ou melhor, essa resposta das autoridades públicas. E eu, como tenho essa função, tenho esse mandato, que ele tem dia para acabar, né? Nosso mandato vai até o dia 31 de dezembro de 2020, então eu pretendo lutar de forma incansável pela melhoria da segurança de Passo Fundo. Eu peço licença então para a gente fazer um rápido intervalo, mas em seguida nós estamos de volta com o programa Câmara Entrevista, que nesta noite recebe o vereador Márcio Patucci, do PDT. Estamos de volta com o programa Câmara Entrevista, que nesta noite recebe o vereador Márcio Patucci, do PDT. Vereador, então, dando sequência às demandas, né, que o senhor vem apresentando aqui na Câmara ao longo deste ano, eu queria começar falando então sobre o desenvolvimento urbano. O senhor é vice-presidente da comissão que trabalha aí para a questão da ampliação do aeroporto aqui de Passo Fundo. Como que está, então, o andamento desse processo? Olha, Ana Paula, a ampliação e reforma do aeroporto, ela foi algo pretendido por muitas poucas pessoas, desde o início da legislatura passada. Primeiro, nós tivemos uma reunião aqui em abril de 2013, onde foram convidados entidades, poder público, governo do Estado do Rio Grande do Sul, Departamento Aeroportuário do Estado, para poder apresentar um plano de reforma do nosso aeroporto. Em agosto do mesmo ano de 2013, o governo federal lança um Plano Nacional da Aviação Civil, prevendo a estruturação e melhoria de aeroportos regionais, e houve uma grande mobilização de setores da sociedade pedindo ao Ministério da Aviação Civil que Passo Fundo pudesse constar dentre aquelas cidades que seriam oportunizadas com recursos e com projetos. Ato contínuo, nós tivemos aí um trabalho exaustivo, Universidade de Passo Fundo, a CISA, Câmara de Vereadores, demais entidades que tiveram essa preocupação em mobilizar a todo momento, a todo tempo, as estruturas estaduais e do governo federal para que essa possibilidade de ampliação pudesse acontecer em Passo Fundo. Em janeiro, fevereiro de 2014, nós tivemos essa confirmação, o Ministério da Aviação Civil colocou no mapa das obras dos aeroportos regionais o aeroporto Lauro Corto, que já foi uma grande conquista. Só que naquele momento eram 15 aeroportos regionais no Rio Grande do Sul. Confesso que eu achei um exagero, né? Nós termos 15 novos aeroportos, mas era um plano ambicioso, um plano nacional com uma certa envergadura, porque haviam recursos no Fundo Nacional da Aviação Civil. De lá para cá, houveram movimentações, viagens a Brasília, Porto Alegre, reuniões, pressão política, e isso funcionou de tal forma que em janeiro de 2015 o Ministério da Aviação Civil liberou os 44 milhões de reais para a reforma e recuperação, colocando Passo Fundo como o primeiro aeroporto a ser recuperado no estado do Rio Grande do Sul. Então, nós vimos todo um trabalho de 2 anos e meio dar resultado, aonde houve a definição por parte do governo federal, houve o projeto, houve o recurso e claro que alguma tramitação burocrática ela seria necessária. De lá para cá, houve algumas alterações sim. Primeiro que essa obra teria que ser construída pelo governo federal, o governo federal está repassando toda essa documentação ao governo do estado para que ele faça a licitação. Por quê? Primeiro, que ficaria mais fácil do governo do estado acompanhar essa obra, porque o aeroporto é uma área estadual.
de responsabilidade do Departamento Aeroportuário do Estado. Segundo, que para o município também facilitaria o acompanhamento, né, a questão não só da pressão política, mas enfim, de algumas definições que entre município e Estado, isso encurtaria a nossa distância, aquele nosso caminho que anteriormente percorrimos até Brasília. Então nós estamos aguardando, né, agora nos próximos dias, a assinatura desse termo de ajustamento, desse termo de cooperação, melhor dizendo, entre a União e o Estado e o município de Passo Fundo, que vão ser liberados esses 44 milhões e todo o projeto e as licenças ambientais para essa obra. Então, eu digo, é uma conquista que foi acreditada por poucos, mas que hoje, infelizmente, a gente vê aí uma quantidade imensa, né, de padrinhos, imensa de pessoas que estão se locupletando. Mas quanto a isso não é o problema. Nós estamos, claro, que preocupados e imbuídos de que essa obra saia, que Passo Fundo fique cada vez mais inserido no mapa do desenvolvimento econômico e que esse modal do transporte, que é um dos modais mais importantes para investimento, né, de empresas que porventura olham a nossa cidade com critérios técnicos e que o modal aeroporto possa ser uma grande atração para isso. Temos relatos de algumas empresas que vieram a Passo Fundo por conta do nosso aeroporto. Isso é geração de emprego, isso é mais tributos para o município e é esse entendimento que as pessoas têm que ter. Nós ouvimos muito aquele discurso que o aeroporto é algo só para rico, não. Né? Com a redução de algumas passagens aéreas, com a oportunidade do financiamento e até mesmo do parcelamento, a gente vê que várias e várias classes conseguem muitas vezes andar, ou seja, se movimentar pelo avião, ter esse transporte como algo fácil, acessível. Né? E claro que também o aumento do número de linhas também é algo que nos preocupa. Já tivemos linhas diárias a Porto Alegre, temos 3 linhas diárias para São Paulo, Campinas, queremos retomar São Paulo capital, queremos retomar Porto Alegre, mas isso vai depender, claro, que da reforma. E essa é a grande luta que nós vamos aí concluir e que a gente vê uma boa luz, né, uma luz bem iluminada no fim do túnel e que a gente sabe que logo, logo vamos ter novidades. E, vereador, ainda pensando na área do desenvolvimento econômico, né, de Passo Fundo, o senhor está propondo ao Poder Executivo a criação de um novo distrito industrial. Onde que ficaria esse distrito e a importância disso, né, para a nossa cidade? Olha, nós pedimos essa avaliação, né, de qual área que a Prefeitura poderia idealizar. Por quê? Se nós olharmos ali para a região do aeroporto, nós temos uma grande área de proteção ambiental. E também pelo modal aeroporto é difícil, né? Nós temos algumas indústrias ou algumas empresas, né? Me parece que só a indústria logística ela poderia ser possibilitada naquela área, mas a cidade é grande. Nós temos aí áreas, inclusive áreas rurais, que podem ser alterado a sua configuração do plano diretor e ser possibilitado aí um novo distrito industrial. Porque, como eu disse, hoje Passo Fundo é considerado a 30ª cidade mais importante para investimentos do país. Vejam que nós temos mais de 5.500 municípios. No estado do Rio Grande do Sul são 500 municípios e nós somos a cidade número 30. Isso quer dizer o quê? Que aqui em Passo Fundo o empreendedor tem condições, que aqui em Passo Fundo o empreendedor tem mão de obra, que aqui em Passo Fundo o empreendedor quiser vender o seu produto tanto para o Mercosul quanto para a região central do país, ele vai ter um acesso rodoviário e ferroviário e, claro que quanto mais o poder público puder incentivar, ofertando áreas e atraindo investimentos, isso vai ser melhor para a cidade, que ganha na geração de emprego, para o poder público, porque vai ter um retorno fiscal tributário melhor e maior, e também para a cadeia sistemista que acaba diversificando, né, os seus produtos, ou seja, né, vamos imaginar que nós recebêssemos aqui uma montadora de veículos, né? Então daqui a pouco uma empresa que vai fornecer ali o parafuso, uma outra empresa que vai fornecer qualquer outro componente, e aqui em Passo Fundo essas empresas acabam então abastecendo essa grande empresa, essa grande indústria. Isso funciona no mundo inteiro. Funciona no mundo inteiro. E a gente quer ver cada vez mais potencializada a nossa cidade, por isso que fizemos essa indicação. O último distrito de Passo Fundo, que é o distrito Paulo Rossato, que lá estão estabelecidos grandes empresas de Passo Fundo, empresas locais, empresários que investiram em novas plantas,
de empresários que começaram um negócio novo e empresas de fora que vieram, obviamente, que colocar o seu produto aqui, como é o caso da Ambev, como é o caso da Italac. Nós temos aí a própria BS Bios, que foi uma grande aposta, muita gente discutia, duvidava, e ela hoje é a empresa que mais gera tributos para o município de Passo Fundo e para o estado do Rio Grande do Sul, e é uma empresa que vê a cada ano aumentando a sua capacidade de produção, aumentando a geração de empregos, e eu digo, Passo Fundo tem que se orgulhar muito em ter essa empresa aqui no nosso território e, como eu já disse, potencializa não só os seus fornecedores, que advêm do agronegócio, mas também, como já disse, toda uma cadeia sistemista de empresas que prestam serviço e, consequentemente, então, mais emprego e mais renda para o trabalhador passofundense. Vereador, e falando agora sobre educação, o senhor tem inúmeras propostas, né? Fica difícil até durante o programa a gente mencionar todas nesta área, mas eu queria falar então a respeito das comissões de mediação de conflitos que o senhor está propondo para criar nas escolas públicas. Olha, nós temos acompanhado no mundo, e inclusive no Brasil, infelizmente, alguns episódios de violência escolar. Essa indicação que nós fizemos para que o município possa promover esses núcleos de apoio à violência escolar, ele não vem por acaso. Nós temos que agradecer muitas vezes até o Papai do Céu que não temos episódios mais tristes aqui na nossa cidade. Mas a violência, ela não se dá em apenas naqueles acontecimentos de grande proporção. É o bullying, né? São pequenos atos, pequenos gestos que isso pode ali na frente ocasionar e acarretar problemas, incidentes maiores, não apenas no relacionamento entre alunos, professores e funcionários das escolas, mas também no próprio desenvolvimento do aluno como profissional, como ser humano, enfim, naquela expectativa que a gente sabe que todas as pessoas têm. Então eu vejo que a escola tem um papel fundamental, um papel importantíssimo de poder conciliar essas orientações por base da Secretaria Municipal de Educação aqui de Passo Fundo. Então essa indicação foi feita, a gente tem uma audiência que está sendo agendada com a Secretaria para ver qual que é o posicionamento, qual que é a intenção e se já existe alguma ação, alguma linha nesse sentido e que isso possa ser potencializado nas mais de 60 escolas municipais. O senhor também está propondo que sejam regulamentadas, então, os critérios para as matrículas das crianças e também uma divulgação aí da lista de espera. Essa indicação que nós fizemos, na verdade, ela foi oportunizada por um outro colega vereador que transformou em lei, sem o nosso consentimento, mas depois do jogo jogado a gente passou a apoiar, porque essa é uma ação que nós defendíamos e essa lei foi aprovada, né? Então hoje já existe uma lei, agora pende de sanção do senhor prefeito, aonde que as vagas nas escolas de educação infantil elas possam ser oportunizadas através de um cadastro. E esse cadastro, obviamente, que publicizado, na medida em que aquele fura-fila, aquela indicação política, ela cabe. Nós já tivemos a manifestação do líder do governo, quando discutimos esse projeto na Câmara, onde ele disse que isso não acontece na Prefeitura. Eu acredito que isso não aconteça, mas para que no futuro nós possamos evitar qualquer apadrinhamento, qualquer preferência, então, que essa lista ela possa ser a mais transparente e, obviamente, que obedecendo todos aqueles critérios da regionalização das escolas, com o endereço, né, o local de moradia dos alunos, então que isso também oportunize uma facilidade aos pais que muitas vezes têm que deixar as crianças na escola. E sobre a saúde pública, vereador, o que a gente poderia falar? O senhor também tem inúmeros projetos nesta área, um deles sugerindo a criação do mutirão Fila Zero. Na verdade, o Fila Zero é uma iniciativa que grandes municípios do país têm idealizado e têm resolvido o problema de consultas especializadas e de exames pela rede pública de forma rápida, na medida em que aquele agendamento em horários tradicionais, ou seja, horário de expediente, eles passam a ser ampliados no turno tarde e noite e madrugada, oportunizando que todo aquele estoque de pedidos de exames e de consultas especializadas ele possa ser zerado em poucos meses, em poucos dias. Isso tem funcionado no país inteiro. Claro que tem um custo. Muitas vezes esse custo
poderia ser diluído durante os 12 meses, mas ele passa a ser concentrado, né, em 1 ou 2 meses, conforme o planejamento da Secretaria, mas isso é saúde, é atendimento às pessoas que estão enfermas, é atendimento às pessoas que estão doentes, às pessoas que procuram os hospitais públicos e muitas vezes precisam de 6, 7, 8 meses para uma consulta no ortopedista, 6, 7, 8 meses para a consulta no oftalmo, sem falar nos exames, que são muitas vezes não apenas os mais simples, mas os mais complexos, que têm filas de quase 1 ano de espera. Então, a nossa ideia, a nossa sugestão foi que o poder público, a prefeitura, a Secretaria de Saúde, olhe para os municípios, como é o caso do município de Santa Maria, tem uma população quase que semelhante à população de Passo Fundo, e lá o prefeito, no início da sua gestão, que não é do meu partido, mas nós temos aqui que reconhecer o trabalho, idealizou esse Fila Zero e tem dado um resultado excepcional para a população, sobretudo a mais carente do seu município. O senhor também está reivindicando aí a compra de uma nova ambulância para o SAMU e que sejam contratados mais profissionais para atuar aí no efetivo. Olha, o SAMU, eu digo que são heróis aqui na cidade, né? Os técnicos, os atendentes, os motoristas, o pessoal que faz a regulação são heróis. Por quê? A ambulância é uma ambulância bastante usada, que vive quebrada, a manutenção muitas vezes precária, a população de mais de 200 mil habitantes a toda hora precisando de atendimento, são dezenas de ocorrências por dia e apenas uma equipe aqui em Passo Fundo. Para você ter uma noção, na Carazinho são 3 equipes. Uma suporte avançado e 2 suportes básicos. Passo Fundo nós temos uma suporte básico. Então o que nós pedimos é que a Secretaria pudesse melhorar esse atendimento, repensar qual que seria a postura do SAMU em relação aos serviços de urgência e emergência para a população e que, na medida do possível, esse atendimento pudesse ser ampliado com o suporte avançado e novos pedidos de novas ambulâncias. Nós tivemos uma resposta da Secretaria que, conforme a orientação do Ministério da Saúde, apenas municípios com 50 mil habitantes poderiam ser oportunizados novas ambulâncias. Mas não é compreensível que uma cidade do tamanho de Passo Fundo, com a responsabilidade que tem numa saúde regional e que nós não temos sequer condição de receber uma nova ambulância. E se o Ministério da Saúde não quer dar, a prefeitura que compre. Duvido não ter 150 mil reais para comprar uma ambulância nova que possa atender com qualidade e com segurança. Chega a ser hilário quando chega uma notícia de que no meio do atendimento a ambulância do SAMU quebrou ou teve qualquer problema técnico e que isso dificulta a prestação do serviço. Vereador, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim, então questões como trânsito e qualidade de vida, lazer aí vão ter que ficar para um próximo programa. Mas quais são as suas expectativas então aí para o próximo ano de mandato? Olha, eu espero que nós tenhamos com o mesmo êxito, o mesmo vigor de atuação no parlamento, que nós possamos ter mais ações integradas com o Poder Executivo, com a sociedade civil e que grandes conquistas para a cidade elas possam ser idealizadas. Temos muita coisa o que fazer na área da saúde, na área da educação, na área da infraestrutura, mas que a gente sabe que a união e com o esforço de cada vereador, de cada um dos 21 parlamentares, a gente vai conseguir melhorar e muito aqui a nossa cidade. Vereador, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação no nosso programa de hoje. Que agradeço, boa noite a todos. E você que está em casa, a gente também agradece a companhia. Uma ótima noite e até a próxima semana.